Bíblia, abra ela no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Quero agradecer a presença dos meus visitantes. Pastor Jonathan, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para lembrar, mas Deus vai dando graça, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe também os visitantes que estão aqui à minha esquerda, né? À minha frente, à minha direita, sejam bem-vindos. Para você que está em casa, acompanhando a nossa live pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilhe para mais pessoas serem alcançadas, tá bom? Tá tudo ok, né, na transmissão? Tá bom? Esquece de mutar aí, não. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1. Lembrando que sábado não tem estudo bíblico, tá? Sábado agora não haverá estudo bíblico, certo? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, está morto. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor teu Deus. Mas veio os credores para levar os meus 2 filhos como escravos. 2. E disse Eliseu à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: a tua serva. Diga assim comigo, diga assim: a tua serva não tem nada, diga, a não ser uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse Eliseu: vá, peça vasos emprestados aos vizinhos, vasos vazios, muitos vasos. 4. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos teus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. 5. E a mulher foi embora dali, sobre a palavra do profeta, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e estes lhes passavam as vasilhas ou os vasos, e ela as enchia. 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E neste momento o azeite parou. Então ela foi e contou ao profeta, ao homem de Deus, e o homem de Deus disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Diga graças a Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra que foi lida e será ministrada para a tua igreja. Fala conosco essa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração. Tira todo o empecilho, todo o impedimento, tudo aquilo, Senhor, que o nosso inimigo, através das suas artimanhas, esteja querendo lançar sobre o teu povo. Levanta um muro de fogo, de proteção, para que nós possamos receber todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor por esta palavra. Eliseu, ele foi, não, eu tenho aqui, Eliseu foi aluno, de Elias. O profeta Eliseu aprendeu com o profeta Elias. E a gente percebe que da mesma forma que a gente vê Elias ressuscitar, Eliseu também ressuscita. A gente viu que Elias restaurou águas amargas, e Eliseu também alimenta uma multidão. A gente vê que Elias multiplica o azeite e a farinha, e nesse texto Eliseu também
faz uma multiplicação. Por que, Rivaldo? Os milagres que Eliseu faz são muito parecidos com os de Elias. Tem uma conexão entre a vida e os feitos do profeta Elias e de Eliseu. E a gente vai ver que Eliseu aprendeu a reagir diante das provas e ver o milagre de Deus. Tem um historiador que ele é judeu, chamado Flávio Joséfo, e ele, estudando a história desta mulher, foi buscar a sua genealogia. Ele descobriu que há uma grande probabilidade do marido desta mulher ser Obadias. Quem era Obadias? Era um dos homens da escola dos profetas que sustentou Eliseu, levando para ele pão e escondendo ele na caverna na época da perseguição de Jezabel. E aí a Bíblia vai dizer que acontece uma coisa interessante. Ele morre. Este homem, que a Bíblia afirma ser servo, ser da escola, ser discípulo de Eliseu, morre. Ele falece. E aqui eu quero trazer algumas atitudes que essa mulher nos traz, que ela ensina algumas lições sobre como funciona a providência de Deus. No versículo 1, a Bíblia diz: certa mulher, viúva dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Então, primeiro ponto: procurar no lugar certo. Você pode dizer? Diga: procurar no lugar certo. Diga: a providência não está em todo lugar. Diga: a providência está no lugar certo. A mulher foi até o profeta Eliseu, servo de Deus, para receber do Senhor uma resposta. Quando batemos na porta certa, Deus promete abrir a porta. Mateus 7,7, Jesus disse assim: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. E aquele que busca, acha. É por isso que a gente precisa procurar o lugar certo, porque só no lugar certo tem a pessoa certa. Preste atenção. Não adianta você perder tempo reclamando e contando o seu problema para todo tipo de gente, contando tudo o que acontece na sua vida para todo tipo de pessoa. Se você quiser dar um culto de ação de graças, se você quiser viver a providência de Deus, receber a provisão de Deus, você vai ter que aprender a falar com gente certa no lugar certo. Não é todo tipo de gente que você tem que ficar contando o seu problema, não. Aonde chega cada casa, se tu sai falando o que está acontecendo. Chega na casa de um irmão, tu fala. Chega na casa do outro irmão, tu fala. Já percebeu que o negócio só está piorando? A providência de Deus, irmão, o mundo espiritual, ele tem regras que se você não seguir, você não vai conquistar as bênçãos. A mulher, quando o marido morreu, ela foi direto aonde nós devemos ir. Ela bateu no lugar onde estava o profeta Eliseu. Está com problema? Vá na fonte para resolver o seu problema. Eu estou com problema aqui, eu estou com problema ali. Tá, quem que pode resolver? Eu estou com uma dificuldade aqui. Quem que pode resolver? Fala com Deus. Senhor, eu estou com um problema. Quais são as pessoas que podem me ajudar a resolver esse problema? Porque tem problema que você pode pedir a um irmão
para orar por você. Mas tem problema, tem um problema e tem o problema. Tem problema que você tem que recorrer só a quem vai poder te ajudar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: procure a pessoa certa e o lugar certo. Segundo, versículo 2 diz assim: e Eliseu perguntou à mulher: o que é que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E a mulher respondeu: tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Primeiro, procurar a pessoa certa no lugar certo. Segundo, tem que ser sincero. Tem gente querendo resolver problema contando história pela metade. Tem gente querendo resolver o problema contando uma história. Ô irmão, como foi essa história? Não, porque foi assim. Por isso que não resolve, só conta meia verdade. Ela chegou no profeta e disse: ó, profeta, o negócio é o seguinte: meu marido morreu, lá em casa não tem nada, e os meus 2 filhos vão ser levados como escravos, se eu não pagar a dívida que era do meu marido. Tem gente que tem vergonha. Irmão, você não pode ter vergonha de se expor na presença de Deus, diante de alguém que pode te ajudar. Esses dias, vou contar aqui uma coisa. Chegou um jovem, que eu não vou dizer o nome, ele está por aqui. E aí ele falou: eu quero falar um negócio com o senhor, pastor. Eu digo: amém. Tem um negócio na igreja, antes você chega mais cedo para a gente conversar, né? Irmão, esse jovem me contou uma história que eu quase caio para trás. Quase, irmã, né? Que história cabeluda tinha. Eu digo: tu aprendesse isso da onde? Isso nem o diabo sabe. Mas ele foi sincero. Olhei para a cara dele e disse: eu nunca imaginei que tu tinha essa capacidade. Mas ele foi sincero. Nós encontramos um meio de reparar, resolver esse problema. Ou eu quero viver a provisão de Deus, mas você nunca conta a história toda. Só conta a história que vai lá de lá. Mas quando vem para você, quando é a sua parte da mão boba, quando é a sua parte do roubo, quando é a sua parte da prostituição, quando é a sua parte do palavrão, quando é a sua parte da bebida, quando é a sua parte, aí você não conta. Para ter a providência, para fazer culto de ação de graça, tem que abrir o coração, tem que ser sincero. A mulher contou por completo o seu problema, ela desabafou o coração diante de alguém que tem seriedade, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o reino de Deus, e conseguiu. Ela conseguiu. Jesus Cristo disse que havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias e do profeta Eliseu, mas somente uma conseguiu multiplicação. Jesus disse isso nos evangelhos. Somente uma. Irmã, a tua atitude é que vai diferenciar como o céu vai reagir a teu respeito. Jesus sempre perguntava assim, ó, quando alguém chegava com um problema, o que é que Jesus dizia? O que queres que eu te faça? Já percebeu que Jesus fazia exatamente o que Eliseu perguntou à mulher? O que você quer que eu faça? Jesus também perguntava: o que queres que eu te faça? Eu pergunto a você: Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Mas há um mal dentro da gente que nos ensina desde criança a esconder o que é errado. É por isso que muitas vezes Jesus vai perguntar para você: o que você quer que eu faça? Você vai ter que dizer. Você vai ter que falar. Deus se interessa quando a gente
quer apresentar nossas dificuldades, mas primeiro ele vai perguntar: o que está acontecendo? Então, primeiro, tem que procurar a pessoa certa no lugar certo. Segundo, tem que ser verdadeiro. Terceiro, versículo 3 e 4 diz assim: e disse Eliseu. Aí a mulher disse, né, não tenho nada, estou só com um pouco de azeite. Aí Eliseu vai perguntar no 4. No 3: vá, peça emprestada vasos ou vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Depois entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos, derrama o azeite nas vasilhas e põe a parte que for ficando cheia. Então, primeiro, tem que ouvir a vontade de Deus. Eu digo direto, não tem resposta fácil para problema. A gente quer assim, ó. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, estou com esse problema aqui no meu casamento. Me diga aí, para me fazer uma coisa para resolver o problema. Eu digo, não digo. Não digo porque não existe. Nós queremos respostas fáceis. A gente passa a vida todinha montando o palco para quando o problema aparece a gente quer resolver ligeiro. Não. O profeta podia ter dito assim, ó, precisando do quê? Vou transformar agora. Pego o pote de azeite, que os vasos de azeite não era assim não, ó. Naquela época não, ó. Eram uns vasos talhados de pedra grande. Aí tinha um menor que a pessoa pegava e ia enchendo, Aí o profeta poderia ter dito assim, ó, vai, igual Jesus fazia, né? Vai para casa que o vaso já está pela boca cheia. Pode ir. Não, ele disse: vá pegar vasos nos vizinhos. Ele dá um trabalho para aquela mulher fazer. Porque, irmão, quando a gente, olha, gente que está com problema, se a gente resolver de um jeito fácil, a pessoa não aprende. Deus sempre fala conosco. Agora, às vezes a gente não percebe. Preste atenção. Diga assim: quando eu ouço. Muita gente, para pouco barulho, diga: quando eu ouço a vontade de Deus, há uma multiplicação. Lembra dos peixes, dos pães? 5 pães, 2 peixes. Jesus disse assim: coloca no cesto. Teve alguns discípulos que disseram: 5.000 pessoas, Jesus, está ficando doido, Jesus? Jesus disse: bota no cesto. Então, tem que ouvir a vontade de Deus. A mulher escutou o que o profeta disse e obedeceu. E foi. Ela começou a correr. No versículo 5, a Bíblia diz que ela foi embora dali e começou a pegar os vasos. E começou a pedir vaso emprestado. E começou a pedir as vasilhas. Depois entrou em casa, fechou a porta. Ela fez tudo quanto o profeta mandou. Aí eu me lembrei, missionária Sueli, teve uma situação que a gente aconselhou uma pessoa e depois a pessoa voltou dizendo: deu tudo errado. Eu disse: Senhor, a tua palavra manda fazer assim. Como é que deu errado? Sabe por que deu errado? Porque ela não fez do jeito que era mandado fazer. Irmão, se tu não fizer do jeito que Deus mandou, não vai dar certo. Às vezes Deus diz assim, ó: chegue de 6, estou dando um exemplo, tá? Chegue de 6:30, dobra o joelho até as 7. Quando for de 7 horas, se levante. Aí tem gente que fica aí até 6:59. Ele não disse que foi até 6:59. Com Deus tem que ser feito à risca, para que venha E Naamã, 7 vezes, no 6º mergulho, não aconteceu nada. Imagina se Naamã tivesse dito: rapaz, eu já, um rio cheio de cocô de bicho, eu já entrei aqui 6 vezes. Mas o profeta disse que não foi 6, era 7. Somente na última vez foi que Naamã foi curado da sua lepra. Irmão, durante o processo, Deus pode não manifestar nada. Você só vai ver quando no último momento se concretizar e você terminar o que Deus mandou você fazer. Às vezes os sinais começam a aparecer testificando, e às vezes não vai aparecer. Então,
procurar no lugar certo, com a pessoa certa, abrir o coração e ser sincero, ouvir o que Deus está falando, obedecer, fazer conforme Deus está dizendo. Porque não adianta você escutar o que Deus disse, mas você não fazer como Deus disse. A mulher fez o que diz o Salmo 37:4, diz assim: confia no Senhor e faz bem. Confia no Senhor e faz bem. Eclesiastes 9:6 diz: tudo que vier à tua mão para você fazer, faça, traduzindo como se fosse o último dia da tua vida. Porque quando tu morrer, lá para a sepultura, você não vai poder fazer mais nada. Hoje é o momento de você fazer. Agora é a hora de você fazer. Não deixa para amanhã. Isso não é jargão não, isso é um fato. Eu estava até conversando com uma pessoa e eu disse: faça hoje. Ela disse: não estou preparada não. Quando foi na outra semana, morreu. A gente não tem poder sobre o que vai acontecer daqui a pouco, mas a gente tem poder sobre o que está acontecendo agora. Deus nos deu a graça de manipular o agora, o presente. É por isso que se chama presente. O amanhã você não pode mexer. O ontem você também não pode mexer. Mas você pode mexer no hoje, no agora, no presente. Quinto, caminhar na direção ao propósito. Tem gente que é assim, ó. Deus levanta alguém, aí diz assim: olha, Deus vai te usar no louvor. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com louvor. Deus vai te usar com a palavra. Aí o que a pessoa faz? Vai ensaiar para cantar no ministério do louvor. Você só está atrasando o cumprimento da providência de Deus. Quando você negligencia o teu chamado por um outro talento, você não está sabendo negociar. É para multiplicar, não é para enterrar um e usar o outro. Correr atrás, correr em direção. O profeta disse: vai aos teus vizinhos. E o que ela fez? Foi nos vizinhos. Deus disse que tu seria um pastor. Deus falou que você ia ser um pregador. Começa a ler mais a Bíblia. Começa a estudar mais a Bíblia. Começa a dedicar mais a oração. Deus disse que ia te usar no louvor. Começa a louvar. Começa a ensaiar mais. Começa a orar pedindo graça na ministração dos louvores. Corra em direção ao propósito que Deus deu a você. Se agarre ao propósito. Caminhe no caminho do teu propósito. Agora tem gente que Deus fez uma promessa para cantar. Você pergunta para a pessoa: nem a semana todinha não teve coragem de ensaiar uma música? Tem gente assim, Rivaldo, uma vez uma pessoa falou assim: Rivaldo, por que todo mundo na igreja ganha a Bíblia e eu não ganhei uma? Eu disse: porque você não lê. Você não lê. Deus não dá nada a ninguém para ficar jogado. Se você começar a ler, Deus vai levantar uma pessoa e vai lhe dar uma Bíblia. Foi dito e feito. Caminhar atrás do seu propósito. Então, todas aquelas vasilhas, e Deus ainda disse assim, ó, porque irmão, quando Deus falar um negócio para você, bota um funil no teu ouvido para tu escutar direito. Se possível for, anota, grava, vai lá na live da igreja. O que foi que ele disse mesmo? Porque o profeta disse assim, ó: o que você tem em casa? Ela disse: um pouquinho de azeite. O profeta disse: vá nos teus vizinhos, pegue muitas vasilhas e vazias. Se aquela mulher tivesse pegado as vasilhas somente melada de óleo, não ia acontecer o milagre, porque ele disse o quê? Vazia. Não era para ter nem um pouquinho de óleo, era tá nos detalhes. Ele nos ensina como fazer, mas a gente faz de toda maneira. Tem que prestar atenção. Quando Deus usar alguém que disser a você desse jeito, se você for que nem Rivaldo, que disse agora, daqui a pouco esqueceu tudo, vai que nem Rivaldo, pega um papelzinho e anota, para você não esquecer. Vasilhas
vazias. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, tem que ser vasilhas vazias. Diga, tem que ser vazia. Se fosse alguns de nós, a gente ia pegar um vaso com um pouquinho de azeite e ia dizer o quê? Ah, é só para completar. Ele não disse que era para completar. Ele não era para pegar azeite de ninguém. Era vazio. Entendeu o detalhe? Então a gente muitas vezes deixa de receber. Irmão, é vontade de Deus abençoar o seu povo. É vontade de Deus abençoar a sua igreja. Mas você precisa fazer exato. Lembra quando Deus foi dar a Moisés o modelo do tabernáculo? Deus disse assim, Êxodo capítulo 25, versículo 2. Disse Deus a Moisés: Moisés, fique atento a tudo o que eu te disser, para fazer conforme o modelo que eu te ordenar. Deus estava dizendo: se você errar uma pedra que vai ficar no piso do templo, a minha presença não vai descer lá. Então nós queremos o sobrenatural, nós queremos o incrível, nós queremos a multiplicação, mas tratamos o que Deus está falando com indiferença. Então você vai sair daqui nessa noite com a sua mente ligada nos detalhes. Entendeu por que não tem multiplicação? Entendeu por que não está tendo providência? Esqueceu. Ou você acha que o que foi dito antes de mim não é tão importante quanto o que está sendo dito agora? Tudo é da palavra, emanou da palavra, saiu da palavra. Então tudo é importante. Não é menos, não é mais, é tudo importante. Mas você esqueceu. Todos os cultos, as mensagens se complementam, uma se encaixa na outra para cumprir toda a vontade de Deus. Mas você precisa. Sabe o que eu faço? Cadê a Érica? Está ali de prova. Quando eu chego em casa, às vezes eu vou lá para casa de mãe, às vezes o menino vai lá para casa, mas depois, antes de dormir, eu assisto o culto de novo. Todinho eu assisto. A Érica disse: tu vai assistir o culto de novo? Eu digo: vou assistir de novo. Eu não lembro mais quase nada do que foi dito. Vou assistir de novo. Por que eu faço isso? Porque às vezes houve uma palavra que foi liberada e eu não estava atento. A Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir. Então se eu não escutar, se eu não entender aquilo que eu preciso para gerar o milagre, não vai acontecer. Sexto, diga assim: contemplar o milagre. Imagine quando aquela mulher olhou e viu tantos, eram muitos vasos, muitas vasilhas cheias. Ela contemplou o milagre de Deus. E detalhe, o profeta ainda diz assim, ó: tu, teus 2 filhos, entra, fecha a porta. Ainda disse isso. Olha a quantos detalhes Deus deu. Então a gente precisa aprender a contemplar o milagre de Deus. Às vezes a gente não percebe o quanto Deus tem operado na nossa vida, que a gente está ligado demais em tudo, não está esquecendo do principal. Isso é gratidão, culto de ação de graças. É você contemplar. Você já contemplou a tua família? Teus filhos? Teus filhos que às vezes é maior de idade, poderia muito bem não estar mais obedecendo o que você está falando, mas há um respeito. Irmão, no mundo de hoje, isso é um milagre. O teu casamento tem os problemas? Tem, porque casamento não é uma coisa fácil. Tem seus problemas, tem suas lutas. Mas você tem um marido, você tem uma esposa que, se você prestar atenção, é uma bênção. Ele poderia estar nas drogas. Olha os teus celeiros, você tem comida boa, você tem roupa boa para vestir, você tem saúde. Essa semana, uma amiga minha, uma amiga nossa da igreja, cantora, uma adoradora do Ministério de Louvor, lá de Mata Redonda, faleceu com 19 anos de um câncer. E você está aí com, no máximo, uma virose. Mas está aí.
precisamos contemplar o que Deus fez de bom. Às vezes eu chego aqui na igreja, aí às vezes comento com o presbítero Jardiel. Digo: Jardiel, eu tô com esses 10 problemas para resolver. Aí eu me sento ali, eu fico olhando aqui para a igreja, para o Ministério de Louvor, igual a gente estava conversando ali, Jardiel dizendo assim: viu como o Ministério de Louvor evoluiu? Irmão, o Ministério de Louvor não é um negócio fácil também não, viu? É igual casamento. Mas vocês veem como a coisa está evoluindo, crescendo. Nós não podemos nos prender ao que está dando errado. Você poderia agora estar visitando alguém da tua família no presídio, mas não tem ninguém preso. Isso é milagre, é multiplicação de bênçãos. Você poderia agora estar aqui na igreja, preocupado com alguém da tua família, alguém que você ama, no leito do hospital, entubado, vendo a hora morrer, mas tu está aqui preocupado com a conta de água, irmão, de energia. Isso é uma bênção comparado a qualquer outra coisa de pior que poderia ter acontecido. Aí você perde, se desespera, deixa de adorar, perde a noção do culto, não se concentra, deixa de ouvir o que Deus está dizendo por causa de uma conta de energia. Está entendendo? Essa mulher, os filhos iam ser levados como escravo. Os teus, alguns aqui estão estudando em escola particular, irmão. Está entendendo isso aqui? E último, e eu quero terminar agora, já tenho 5 minutos. Testemunhar a bênção. Quando aquela mulher recebeu a providência de Deus, ela correu aonde ficava o profeta e disse: profeta, o milagre aconteceu, as vasilhas se encheram, não tem mais espaço para tanto azeite. O profeta disse: vai, vende, viva. O milagre, viva do que sobrar, é seu, é para você. Mas ela foi contar. Eu tenho uma raiva de crente que recebe a bênção, mas não diz nada a ninguém. É do desejo de Deus que você fale sobre a sua bênção que você recebeu. Atos 4:20 diz assim: não deixemos de falar do que vimos e ouvimos a respeito das coisas de Deus. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu tocar na orla eu vou ser curada. Quando ela toca, que recebe a cura, ela vai saindo de fininho. Jesus disse: epa, vai para onde? Quem foi que me tocou? Manda chamar aqui. A mulher, a Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Quantas bênçãos você tem recebido, mas você não fala nada para ninguém. Às vezes você tinha uma doença, mas ninguém sabe que você tinha, que você ficou curada, que você nunca falou. Eu aprendi uma coisa: Rivaldo, eu tenho medo da doença voltar. Oh, pelo amor de Deus. Aí a doença volta. Era bem feito que voltasse. Que tipo de fé é essa? Que Deus te dá uma bênção e você fica com medo de qualquer outra coisinha exterior prejudicar aquilo que Deus deu a você. Qual foi o milagre que você recebeu? Qual foi a bênção que Deus te deu? O que Deus fez na tua vida? O que aconteceu? Conte. Fale para o máximo de pessoas que você puder. Há casos em que Deus, Ele pede para você aguardar, te dá um comando: olha, calma, não conta ainda. Irmão, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas se Deus não te mandou ficar quieto, conta. Porque é igual aquela mulher, aquela menina que Jesus ressuscitou. Foi o que ele disse: não conto para ninguém, né? Tem pessoas que tem situações que Jesus vai falar isso, mas na grande maioria das vezes, conte. Olha para esse crente que está ao seu lado e diga: abra a boca para falar. Diga: fala o que Deus fez na sua vida. Diga: Ele quer te abençoar mais, Ele quer te dar mais, Ele quer fazer mais. Mas você não fala nada para ninguém. Você está aí, ó, sentadinho, caladinho. Não conta nada para ninguém. Não fala nada para ninguém. E Deus querendo abençoar.
Mas como é que Deus vai abençoar um canal que não funciona? Um transmissor que não funciona. Está entendendo isso aqui? Então, recapitulando, diga assim comigo: primeiro, vamos lá, todo mundo diga: primeiro, procurar a pessoa certa no lugar certo. Diga assim: segundo, falar toda verdade. Terceiro, ouvir com atenção todos os detalhes. Quarto, diga: obedecer a todos os detalhes. Diga: quinto, caminhar em direção ao propósito. Diga: sexto, contemplar os milagres da minha casa. Diga: sétimo, testemunhar. Diga: contar. Fica de pé nessa noite. A ordem fica assim, ó. Presta atenção. Aprenda a depender de Deus em tudo. Aprenda a acreditar que Deus é provedor. Procure pessoas da parte de Deus. Abra o coração para quem pode te ajudar. Ouça com atenção o que Deus está mandando você fazer. Obedeça com cuidado a todos os detalhes. Se esforce em caminho da promessa. Contemple as maravilhas e testemunhe seu milagre. Há uma ordem nos acontecimentos. Ninguém constrói uma casa a partir do telhado. Primeiro se começa no alicerce. Mateus capítulo 6, versículo 25. Coloca aqui, Laine, por favor. Mateus, o Ministério de Louvor já pode ficar no ponto aí. Bota aí, por favor, Mateus 6, 25. Eu queria só ler com vocês para a gente terminar. E quando terminar o culto, vai servir aqui ou pega na portaria? Aqui, né? Vocês vão servir ao povo aqui. Então, quando terminar o culto, se senta aqui. Irmã, não aguento mais comida não. Olha como é que eu tô. A grossura do menino. Eu era dessa finura, gente. Mas é assim mesmo. A gente vai ler do 5 ao 34. Presta atenção. Baixa aqui, por favor, Etinho. Só a luz. Não, baixa mais, baixa mais. Vai baixar. Igual quando vai louvar. Vá. Falta essa aqui. Pronto, aí. Olha o que Jesus disse. Por isso, digo a vocês, isso é Jesus falando. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que você vai comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que você vai vestir. Está dizendo o quê? Em relação ao teu alimento, almoço, janta e a tua roupa, não se preocupe. Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que as roupas? 26. Observe as aves, que não plantam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, né? Como a gente faz. No entanto, o Pai de vocês, que está lá no céu, sustenta as aves. Por acaso tu já viu? A gente sabe que a formiga, ela trabalha, mas as aves não. Tu já viu uma vez? Rivaldo, eu ia passando pela rua, eu vi um passarinho plantando um feijão. Tu já viu? Nunca, né? Não tem. E quem é que dá a comida dos pássaros? É Deus. Será que vocês estão podres, que não vale mais do que um passarinho? 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 metro de tempo de vida? Olha aqui para mim. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão tão preocupados com a mistura da manhã que vocês esqueceram que não sabem nem se vai estar vivo amanhã. Você está tão preocupado com a fatura do cartão
que esqueceu que tu pode morrer daqui a pouco, não vai dar nem tempo de pagar. Quem de vocês pode aumentar 1 hora no tempo de vida? Quem? 28. E por que vocês se preocupam com o que vai vestir? Tem gente, irmão, que deixa de vir para o culto porque não achou uma roupa nova para vir. O infeliz, a infeliz, não sabe nem que vai estar vivo amanhã e deixa de vir adorar a Deus por causa de um problema que ela não sabe nem que ela vai estar viva. Observe como crescem os lírios dos campos. Depois, quando chegar em casa, vá na internet e coloque assim: lírios dos campos em Israel. Veja que planta linda. Jesus estava dizendo: eles nem trabalham e nem constroem, nem costuram. 29. Eu, porém, afirmo a vocês. Olha o que Jesus disse. Eu afirmo, Jesus disse, para não ficar dúvida, eu afirmo que nem Salomão, que foi o rei mais rico da história de Israel, nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, no seu melhor momento, com a sua melhor roupa, com tudo que ele havia de melhor, nem ele se vestiu como um dos lírios do campo. 30. Aí Jesus disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais a vocês? Aí você pergunta: mas eu não estou vivendo isso. É porque você não fez do jeito que é para fazer. 30, perdão. 31. Volta lá. Não fará muito mais a vocês? Gente de pequena fé. Irmão, eu já disse aqui, fé não tem nada a ver. Eu estou sentindo hoje de ir para o culto, minha fé está alta. Não tem nada a ver com sentimento. Teve um irmão que veio aqui e disse: Rivaldo, minha fé está lá embaixo. Já estava mais eu nesse dia, aqui na igreja. Falei: por quê? Não estou sentindo de vir para a igreja. Eu saio de casa e venho à força, mas sem nenhuma vontade. Eu disse: fé é isso aí. Isso aí é que é fé. É quando você não quer, mas você vai e faz por necessidade. Fé é o jeito que eu me posiciono, não é o que eu sinto, não. Homens de pequena fé, ou seja, vocês não estão fazendo do jeito que é para fazer. Por isso que vocês não estão recebendo isso aqui, ó. Porque a fé é pequena, ou seja, a atitude de vocês está sendo pouca em relação ao reino de Deus. 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? 32. É até o 34. 32. Porque o povo do mundo, os gentios, os do mundo, é que procura essas coisas. O povo do mundo, irmão, trabalha para comer e come para trabalhar. A Bíblia diz que eles trabalham para depois morrer cedo e não aproveitar nada do que conquistou. Quem tem que esquentar a cabeça com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, é eles. A gente não. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. 33. Agora busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você sabe o que é a justiça? É fazer o que é certo e fazer direito. Faz o que é certo e faz direito, para tu ver as janelas do céu se abrirem e transbordarem bênção tal sobre medida que você não vai ter nem como guardar sozinho. Todas estas coisas, estas o quê? O que ele estava falando? Sobre comer, sobre vestir, coisas materiais. Todas estas coisas lhes serão acrescentadas. 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então tem gente que está no culto, mas não prestou atenção em nada, porque a cabeça dele ou dela
está no que vai fazer amanhã. Contemple o que Deus está fazendo hoje. Eu quero terminar o culto. Eu quero convidar aqui na frente você que precisa de uma providência. Você vai sair do seu lugar e tem que ser ligeiro. Vai vir aqui na frente. E nós queremos orar por você. O Ministério do Louvor pode ministrar. Enquanto eles vão ministrar, nós queremos orar por você que precisa de uma providência. Os obreiros não precisam vir hoje não, tá? Pode ficar no lugar de vocês. A não ser que vocês precisem de uma providência. Vocês vêm aqui para frente também. Enquanto Isabelle vai ministrar, nós vamos orar por você. Então só você que precisa de uma providência, saia do seu lugar e venha aos pés do altar do Senhor. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós e toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós, aviva-nos, aviva-nos.
nome de Jesus. Nós queremos agora apresentar a tua causa diante de Deus. Nós queremos agora entregar o teu problema diante de Deus. Senhor, que é Deus de providência, o Senhor que é Deus que cura, que é Deus que sara, que é Deus que transforma, que é Deus que multiplica, agora em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área que você precisa, eu não sei qual é a área que você está necessitado, mas a palavra de Deus diz que há uma promessa para o dia de amanhã, e amanhã será um grande tempo de multiplicação de Deus sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, comece agora a tomar posse daquilo que você precisa. Saia nesta noite apoderado da tua bênção. Saia nesta noite declarando ao mundo espiritual aquilo que a palavra de Deus libera sobre você. Eu não sei se é na área das finanças, eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é no teu ministério, eu não sei se é na tua família, se é com os teus filhos, mas a palavra de Deus garante que se houver obediência, se houver manifestação de fé, haverá multiplicação. Eu profetizo no nome de Jesus que a multiplicação dos céus abertos comece agora a invadir o teu corpo, comece a invadir a tua casa, comece a invadir a tua família, comece a invadir o teu casamento, comece a invadir você agora. Que o céu manifeste na terra toda a vontade de Deus em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama. Toma posse, toma posse, toma posse. Senhor, eu tomo posse da minha providência. Fala para Ele onde é que você está precisando. Diga: Senhor, eu estou precisando desta providência, Senhor. Eu quero dar um culto de ação de graça, Senhor, por esta bênção. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção para a tua igreja aqui, Senhor. Eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Se o Senhor falou é meu, eu tomo posse. Se o céu liberou é meu, eu tomo posse. Se o Pai liberou é meu, eu tomo posse. Se é para mim, eu tomo posse. Se é da minha casa, eu tomo posse. Aquilo que é meu, o inimigo não pode roubar. Aquilo que é meu está guardado em Cristo Jesus. Ninguém pode tomar as bênçãos que o Senhor separou para o seu povo. Diga comigo, diga: eu tomo posse da minha providência que está guardada em Cristo. Assim, em nome de Jesus, está comigo, porque é meu, porque Deus disse que é meu, porque em Cristo é meu, porque a palavra disse que é meu. Diga assim: em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Pode tomar os seus assentos. Se vocês quiserem rever todos os nossos cultos lá no canal no YouTube, tá? Igreja Batista Restaurada, tá? Reverem, tá? Se vocês esquecerem. Amém? Quantos precisam de oração? Lembrando, fica sentado, tá? As meninas que vão servir já podem ir para lá. Já podem ir para lá se programar, tá? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé de novo, né? Para a gente pelo menos terminar o culto com reverência. Amém? Pai, obrigado por mais um culto que o Senhor trouxe, que o Senhor proporcionou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou tudo que eu precisava. É nisso mesmo que a gente está precisando, de uma providência. O Senhor já corrigiu essa semana, o Senhor já bateu essa semana, o
O Senhor já abraçou essa semana e agora estava só esperando a providência. Então nós vamos sair daqui, Pai, guardados, protegidos. Também te peço, Pai, que leve para casa o teu povo seguro de todo o mal. Desvia, Senhor, a moto, o carro desgovernado. Não permita com que nenhum buraco, que nenhum defeito mecânico sobre o veículo, de transporte do teu povo impede, Senhor, que o mal aconteça. Dá livramento para que nós possamos amanhã testemunhar aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Você diz? Mais uma vez, pastor Jonathan, obrigado pela visita. Quando quiserem vir, as portas estão abertas, viu? Diaconisa missionária, estão abertas em nome de Jesus, tá bom? Encosta com as mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações